Olá a todos que estão nos vendo, nos assistindo. Estamos aqui para falar de um assunto bastante importante dentro da nossa cultura católica, cristã, judaico-cristã, como queiram. E vamos falar de um símbolo muito importante da religião católica, no cristianismo de um modo geral. Nós vamos falar sobre a cruz, sobre o simbolismo da cruz. Dos que já conhecem a Sociedade Teosófica, que já se interessam por teosofia, talvez já saibam que a teosofia não é uma propriedade da Sociedade Teosófica, ela é um apanhado, digamos assim, a essência do conhecimento humano, da sabedoria humana acumulada através das idades, mas que está dispersa, essa sabedoria, esse conhecimento estão dispersos por aí, foram bastante deturpados, são manipulados muitas vezes e em muitas ocasiões perde-se o essencial de cada ensinamento, de cada símbolo, de cada ritual. Às vezes perde-se o essencial, fica-se apenas na superfície, na casca, de cada uma dessas coisas e, na verdade, muitas vezes existem ensinamentos profundos, existem ligações muito antigas desses símbolos, desses ensinamentos, nas diversas tradições espirituais da humanidade. E a cruz é um desses símbolos. Essa pesquisa é uma pesquisa pessoal, mas eu basicamente me baseei nesse livro, A Cruz Universal, de 3 autores, Raymond Christinger, John Heraklow e Patrick Solier. A Cruz Universal. Acredito que esteja esgotado. Hoje eu dei uma olhadinha na internet e vi pelo menos um exemplar à venda. É um livro fino, mas de muito conteúdo, ele abre muitas portas para pesquisas. E aqui o que eu pretendo é simplesmente mostrar algumas dessas possíveis pesquisas que poderão ser aprofundadas por quem se interessar pelo tema. É um tema bastante apaixonante, como vocês poderão ver, pelo menos foi assim para mim. Isso que nós vamos fazer com essa pesquisa, na verdade, segue um dos objetivos da Sociedade Teosófica, que é a pesquisa, o estudo comparativo de religiões, a pesquisa que é feita comparando religiões, e isso nos permite perceber que as grandes religiões, todas elas, têm o mesmo ensinamento básico, o mesmo ensinamento fundamental. Apenas vêm com roupagens diferentes, em épocas diferentes, e provavelmente cada maneira de ensinar, de transmitir o ensinamento, de transmitir as ideias, cada uma dessas maneiras vai tocar especialmente as pessoas. Uma pessoa vai se interessar mais pela forma como o budismo traduz os ensinamentos, outra pelo taoísmo, pelo judaísmo, cristianismo e assim por diante. E a gente pretende mostrar essa essência sem entrar em choque com nenhum dos ramos da literatura mística, da literatura religiosa. Então vamos lá, eu tenho muito material, são muitos slides, vou ler um pouco, bastante até eu vou ler, vou usar aqui um PowerPoint como apoio, mas vou ter que ler bastante porque realmente é muita informação. Pretendo não ficar monótono e vamos em frente. Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica, ela nos diz, baseado nesses conhecimentos tradicionais, nessa sabedoria ancestral da humanidade, que pertence a toda a humanidade, que está dispersa ou velada, ela nos diz que antes do surgimento de um universo, na origem, na fonte de tudo, existe um absoluto, existe algo que é indecifrável, que é indefinível, que é insondável. Incognoscível. Nós não temos como ir em busca de uma compreensão disso, porque nosso cérebro é finito e aquilo é infinito.
O infinito não cabe dentro do finito. Toda tentativa de percepção, de entendimento intelectual, é sempre uma tentativa que vai limitar. A mente limita. Então não adianta esse absoluto. Então vamos pensar nesse absoluto como talvez o zero, o número zero. E aqui o livro ao qual eu me referi. Pensemos nesse absoluto como se fosse esse fundo alaranjado, não sei que cor que vai aparecer para vocês, sem o ponto branco. O zero, a possibilidade de tudo acontecer nessa tela. Tudo pode surgir daí. Desse absoluto, tudo pode ser emanado, mas ele permanece no seu local sem se envolver diretamente com o que emana dele. E essa emanação é dito por essa sabedoria tradicional que Blavatsky chama de doutrina secreta, e aí temos que diferenciar doutrina secreta como esse manancial, esse arcabouço de sabedoria da obra magna de Helena Blavatsky, que é a doutrina secreta, onde ela traz partes desse conhecimento, dessa sabedoria. Então, no livro A Doutrina Secreta, Blavatsky lança algumas bases para essa compreensão. E uma delas é isso. No começo nós temos a possibilidade de tudo ser emanado de algo absoluto. E que eu disse aqui que nós podemos imaginar isso, né, para a sequência da nossa conversa, como sendo essa tela sem o ponto branco. Desse absoluto, desse zero, surge o 1, né, depois do zero, o 1, que seria esse ponto. Esse ponto ainda já é uma manifestação, mas é o caos, né? O caos porque ali está tudo junto. Tudo o que vai formar o universo está nesse ponto, simbolicamente. Então, espírito e matéria estariam ali, mas sem separação. Na verdade, não existe separação, né? Mas sem que hajam formas separadas para que espírito e matéria se manifestem de maneira individualizada. Depois do 1 vem o 2, representado por essa horizontal, né? Então, o 0, o 1, que é a possibilidade de tudo acontecer, e aqui nós começamos a ter a manifestação pelas diferenciações, através das diferenciações. Essa horizontal, a mim, ela sugere aquela cama que a gente tira, um cochilo gostoso depois do almoço, aquela cama que a gente repousa à noite, né? É a tranquilidade, né? É o repouso. Ou, de outra maneira, olhando essa superfície da reta sem nenhuma ondulação, ela é algo receptivo, algo inerte e uniforme, né? Ainda não há forma, é uma só forma, é uniforme. E depois o 3, a vertical, que corta a horizontal. Quando a vertical corta a horizontal, já criou formas. Nós já temos aí 4 elementos, sem contarmos no ponto que está no centro. Mas temos 4 segmentos de retas, um para cada lado. Essa vertical, ela pode significar o espírito. Mas, na verdade, nós temos o que aqui? Matéria e espírito são maneiras de nos referirmos às polaridades primordiais nas quais se baseia a manifestação de um universo. Essa polaridade, ela se reflete em toda a vida, né? Masculino e feminino, espírito e matéria, frio e quente, dia e noite, bom e mal, belo e não belo, e assim por diante. A dualidade é a base do universo manifestado. O conflito entre essa dualidade é a base da vida, é a maneira como nós buscamos a experiência. Então aqui o que é que nós temos, né? Temos uma cruz, né? E aí vem essa citação desse autor, Alain Danielou, de um livro chamado Politeísmo Hindu, mas na verdade essa citação eu retirei daquele livro A Cruz Universal. E ele diz o seguinte: quando o ponto, imagine lá o ponto, né? Imagine a sequência de imagens até agora.
Quando o ponto se desenvolve no espaço, aparecem as 4 direções. A cruz é o símbolo da extensão, do desenvolvimento, assim como da redução do múltiplo à unidade. Ou seja, daquele ponto saem os quatro braços, os 4 segmentos de reta que compõem a cruz, mas isso pode retornar para aquele ponto a qualquer momento. Pode ser novamente capturado, novamente abrangido por aquele único ponto. A cruz serve igualmente para demonstrar a dominação do um sobre o múltiplo, no caso daquele ponto, sobre a multiplicidade dos braços da cruz. É o símbolo equivalente ao dos 4 braços dos deuses soberanos. Dentro da perspectiva cristã, o mundo é um círculo orientado por uma cruz, como se depreende de textos e mapas antigos que descrevem uma geografia mítica. Cristo não fez mais do que autenticar para os cristãos uma concepção geral do universo. E aqui, então, vamos começar a especificar mais essa cruz. Quando eu coloco essas letrinhas aí, o que eu tenho, na verdade? No meu entendimento, nós temos um mapa fundamental do universo. O universo é isso, espírito e matéria, profundidade e altura, então sempre essa oposição de elementos, né? E aqui então seria uma espécie de mapa fundamental do universo. E agora vamos começar a falar da cruz em várias tradições. Vai ser um pouco rápido porque realmente é muito material e eu quis muito mais introduzir o assunto para vocês do que trazer uma compreensão maior que nem eu mesmo tenho, mas que isso aqui nos dá a possibilidade de termos boas intuições, bons insights. Então, a cruz da América do Norte. Estamos falando da América do Norte antiga, pré-colombiana. Os índios da América do Norte imaginam o mundo como um círculo quadripartido e definem os valores de cada quadrante, atribuindo-lhes cores específicas, diferentes para cada um. Então, seria isso aí, uma cruz dentro de um círculo, a definição do universo para os índios, a concepção do universo para os índios, do mundo para os índios, norte-americanos, só que cada quadrante desses com uma cor diferente. Apenas isso, só para a gente introduzir realmente. A cruz na China. Na China é bem diferente. Na China, a imagem ideal do mundo, tal como a concebiam os antigos chineses, destacava igualmente a cruz. 4 montanhas cardeais, vocês vão ver que o número 4 vai aparecer constantemente no decorrer da conversa. Então, da mesma forma que já tivemos lá norte, sul, leste e oeste naquela cruz primeira, anterior aí, aqui nós temos 4 montanhas cardeais. 4 montanhas cardeais asseguravam a estabilidade do universo. O espaço terrestre é miticamente orientado. Miticamente orientado é quadrado. O quadrado tem vai aparecer bastante também, em algum momento eu vou explicar. O soberano chinês passava 4 anos recebendo visitas de seus vassalos, após o que ele retribuía as visitas, percorrendo os feudos. Vejam a semelhança com aquilo que eu disse, que o ponto pode receber de volta aqueles segmentos da cruz que saíram dele, eles podem voltar. Então é como se os vassalos simbolizassem isso, esse movimento de retorno ao centro. Os vassalos vêm e depois o soberano percorre os feudos, expandindo e retribuindo as visitas. A cada 5 anos, pois, devia transitar pelo seu império, regulando o seu trajeto pelo Sol. Isso aqui é outra coisa importante, que não tem como entrar, mas quem quiser pode pesquisar sobre os mitos solares. De modo a encontrar-se a leste no equinócio da primavera, então sua corte era verde. Lembrem que os índios norte-americanos dividiam, simbolizavam o universo por uma cruz dentro de um círculo e cada quadrante desse círculo, demarcado pela cruz, de uma cor específica. Então,
A cada 5 anos, pois, devia transitar pelo seu império, regulando seu trajeto pelo Sol, de modo a encontrar-se a leste no equinócio da primavera, então sua corte era verde. No solstício de verão, ia para o sul, a corte era vermelha, meridional. No coração do outono, no equinócio, dirigia-se para o oeste, onde sua corte era branca, e completava o périplo, tendo ao norte uma corte negra no meio do inverno, ou no solstício. A gente vai voltar depois sobre a cruz na China, tá? A cruz na Sibéria. Simbolismo análogo tinha lugar na Sibéria vizinha, onde os tambores de certos xamãs eram decorados com motivos correspondentes aos 3 mundos. Pequenas variações, 4, 3 pequenas variações. Os mundos celeste, terrestre e inferior. Em muitos casos, por exemplo, junto aos evencos, aos dougas e aos teucupes, o tambor trazia uma cruz no centro, um tambor redondo com uma cruz no centro. Percutindo o instrumento, o xamã fazia o mundo vibrar simbolicamente. Ou seja, quando ele batia ali, simbolicamente o universo estava vibrando, estava vivendo, sendo vivificado. Ou dito de outra maneira, ele emitia uma harmonia do som do verbo criador. Ok? Na América do Sul, é muito interessante a cruz da América do Sul. Não só o mundo se orientou segundo as regras que deram destaque à cruz, mas também ainda países foram organizados sobre um plano cruciforme. A ordem sagrada inspirou a ordem política. Antes da chegada de Pizarro, o império dos Incas centrava-se em Cusco, cujo nome significa umbigo. Olha só, umbigo, mais ou menos o centro do nosso corpo, o centro gravitacional do nosso corpo. 4 regiões estendiam-se da extremidade de uma cruz gigantesca. A leste, Antizuio, a oeste, Cuntizuio, ao norte, Chinchazuio, não sei bem a pronúncia, Chinchazuio talvez, e ao sul, Colazuio. Então aqui um mapa do que nós acabamos de dizer. Cusco ali, embora esteja horizontalmente meio de lado, meio na beirada, mas verticalmente está bem centralizado. E as 4 cores aí sendo aquelas regiões que nós falamos. Antizuio ali na cor rosada, Chinchazuio aqui no verde, Contizuio nesse outro meio avermelhado aqui no meio e o alaranjado Colazuio. E Cusco, o umbigo ali na posição central. Muito interessante, Muitas coincidências, digamos assim, entre dessas tradições. Na Europa, nós vamos ver situações semelhantes. Na Europa antiga, considerava-se cada território como sendo efetiva e politicamente dividido em 4. Foi o caso dos helvécios e, sobretudo, dos antigos irlandeses, que adotaram um modo de partilha de espaço comum aos celtas. Na Irlanda, a partilha política, inspirada pelo modelo mítico, é encontrada ainda hoje. O Ulster, que não faz parte do Estado republicano da Irlanda, conservou um particularismo bem anterior à introdução do cristianismo. Aos 4 pontos cardeais, novamente, é como se seguissem aquele mapa fundamental do universo ao qual me referi, usando minhas palavras. Aos 4 pontos cardeais correspondem 4 grandes reinos. Ulster ao norte, Leinster a leste, Munster ao sul, Connacht a oeste, e no centro encontra-se Meath, que pertence simbolicamente ao rei supremo de toda a ilha.
a cada reino ou província, correspondem virtudes específicas que orientam a Irlanda no espaço e no tempo. Vejam só, ainda há essa associação interessante com virtudes, né, que orientam a Irlanda. E aqui nós temos então o que seria, o que foi, né, essa divisão, não sei se ela ainda existe, né, as 4 grandes províncias da Irlanda, acho que existem, e aqui Meath, né, que era também uma semelhança de Cusco, localizada na vertical estava centralizado e na horizontal está um pouco à direita, está bem à direita, né? Mas também numa posição central, né? E esse território, hoje é um condado, era a sede do grande soberano, né? Semelhanças com a China e tudo, né? Com o que nós já comentamos sobre a cruz na China. Então aqui uma comparação, né? O mapa cinza é o mesmo da esquerda, né? E aí dá para perceber a localização de Meath. Fenômeno análogo, ainda na Europa, pode ser observado no Império Germânico. No século XV, representava-se o imperador assentado entre os 4 reis, novamente 4, da França, Polônia, Boêmia e Hungria. Destacava-se também a existência de 4 ducados e 4 províncias. Por volta de 1400, havia as províncias de Clèves ao noroeste, de Savoia ao sudeste e Schwarzenburg no nordeste e de Scilly ao sudeste, sendo o centro formado pela cidade de Bamberg. Na corte imperial, 4 grandes oficiais exerciam suas funções: o escudeiro trinchador, o copeiro mor, o marechal, ferreiro e o camareiro. Isso lembra os altos reis da Irlanda, que caminhavam entre 4 vassalos, à frente, atrás, à direita e à esquerda. O soberano tornava-se miticamente o rei do universo, um Chakravartin, em sânscrito, o senhor da roda, reinando sobre as 4 direções a partir do centro. Então vejam que essa ideia de um centro a partir do qual há um soberano, há um governante maior, há um ponto focal, um ponto para onde tudo voltar, essa ideia é bastante frequente na antiguidade. No Egito, né, eu não vou ter imagem para mostrar para vocês, mas no Egito o signo determinante de um lugarejo ou cidade é um círculo dividido em 4 setores iguais. Mais coincidência, né? Através de 2 caminhos que se cruzam em ângulo reto, formando assim uma cruz chamada de Cruz de Santo André. A cruz em formato de X, se não me engano. Prevalece a noção de divisão. O sinal hieroglífico de 2 bastões cruzados, o X, né, a aparência de nosso X e do nosso sinal de multiplicação, determina na língua egípcia uma ruptura, uma divisão. Lembrem-se, deixa eu fazer um parênteses aqui, lembrem-se que no início nós falamos que existe o absoluto, depois algo que ainda não sofreu divisão, para em seguida haver a divisão quando o espírito vivifica a matéria ou quando a vertical corta a horizontal. Então isso parece estar sendo aqui rememorado nessa tradição egípcia. Então o X, né, ele é usado em palavras como dano, quebrar, dividir, subtrair. Encontra-se também nas palavras atravessar, matéria, emitir som e fronteira. A cruz em Jerusalém. Desculpe, mas tem que ser assim rapidinho, tá? A cruz em Jerusalém. Para os cristãos, a cidade santa por excelência, onde se manifestou Cristo e onde ele morreu, é Jerusalém. Projeção desse centro imaginário, isto é, ligado à imagem, né, a Jerusalém terrestre torna-se na Idade Média o centro do mundo real, como representavam vários mapas geográficos. Representava-se Jerusalém como uma cidade circular, dividida idealmente em 4 quadrantes, através de 2 caminhos que se cortam em ângulo reto. Veja a repetição.
de coisas que nós já falamos anteriormente. Então, uma cidade dividida em 4 quadrantes iguais, através de 2 caminhos que se cortam em ângulo reto, confinando com 4 portas. Apesar do conhecimento do plano real que os cruzados possuíam, representava-se ainda no século VIII uma cidade mítica. E aqui nós temos um mapa, então, dessa Jerusalém, né? Esse quadrado, essa espécie de quadrado aí mais destacado, né? E nós podemos ver, eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas em cada lado desse quadrado nós temos portas, né, portões, né, também a palavra gates ali nos 4, né, com 4 entradas, uma de cada lado. Né, e então, confirmando isso que o texto disse, né? Então vejam novamente que isso aqui está também na Jerusalém antiga. A cidade sagrada também foi feita de acordo com o modelo sagrado. Já que esse é o modelo, digamos assim, com que o universo veio do sagrado, do divino, do absoluto, é algo sagrado. E o que os homens fazem quando dividem assim os países, quando projetam assim suas cidades, é nada mais do que tentar copiar Deus, digamos assim. Na Índia, no hinduísmo, né, nós temos a figura de Brahma, talvez conhecido aí como um dos deuses mais conhecidos, uma das divindades mais conhecidas da Índia. E o texto do livro A Cruz Universal diz o seguinte: Brahma, como se sabe, representa especialmente o aspecto uno do Criador, ou único do Criador. O aspecto do Criador do único, melhor dizendo, né? Brahma, como se sabe, representa especialmente o aspecto criador do único. É dito na filosofia esotérica, na doutrina secreta, que, digamos assim, que o próprio Deus, que o absoluto, ou mesmo o Deus do nosso Logos, né, que ele próprio não cria, mas que são hierarquias criadoras que fazem, né? Mas há um aspecto criador desse Deus manifestado, né? E esse aspecto vai, então, através dele vem essas hierarquias que produzem as formas do universo. Então, Brahma é esse aspecto, representa esse aspecto criador. É essencialmente aquele que manifesta o inefável oculto em todas as coisas. Aquilo que emana se manifesta através disso que é simbolizado por Brahma, esse poder, nesse aspecto é simbolizado por Brahma. Em consequência, Brahma é retratado com 4 faces, olhando nas 4 direções principais e simbolizando o seu poder dominador sobre o mundo da manifestação. É representado também com 4 braços que seguram os 4 livros sagrados dos Vedas, o saber divino, isto é, a manifestação do único a nível do conhecimento superior, ou ainda com diversos objetos rituais que evocam os meios de comunicação com o princípio que sustenta o universo. E aqui então está uma representação de Brahma, né? Lógico, nós não estamos vendo a 4ª face, que está para o outro lado, né? Mas os demais elementos estão aí. Um mito interessante associa o centro a um 5º ponto, com as 4 direções expressas pelas faces do Deus. Segundo esse mito, com efeito, no início, Brahma exibia 5 rostos, ficando o 5º no meio e acima dos demais. Entretanto, por ocasião de uma pendência com Shiva, Deus da destruição e do retorno ao não manifestado, Brahma perdeu essa 5ª face e ela fica oculta. Pode-se dizer que das 5 cabeças, 4 representam o manifestado e olham para os 4 pontos cardeais. A 5ª, ao contrário, situada no meio, fica invisível e simboliza o fundamental, o não manifestado, ao mesmo tempo oculto através do véu da manifestação, e por ela revelado
bem como também origem de tudo e finalidade última de todas as coisas, situando-se sempre num além inefável. Brahma, então, traz a concretude, esse aspecto do Criador, traz a concretude aquilo que estava em potência, em algum nível acima dele, né? E Shiva faz o trabalho de desmontar, né, de desfazer o que foi manifestado para que haja o retorno ao centro, àquela face oculta da divindade. Buda. As escrituras do budismo nos ensinam que o futuro Buda manifestou sua superioridade sobre tudo que existe no universo desde o instante do seu nascimento. De fato, quando a criança saiu miraculosamente do seio da mãe e foi depositada no chão, pondo-se de pé, deu 7 passos no rumo leste e logo brotaram 7 flores de lótus desabrochadas. Parênteses para lembrar que a flor de lótus simboliza o homem realizado, o homem liberto, aquele que atingiu a plena condição, a mais alta condição que pode ser atingida por um ser humano em termos de perfeição. Então, onde o Buda é aquele que se tornou perfeito, onde ele passa, nascem homens perfeitos, pelo seu exemplo, pelos seus ensinamentos. Em seguida, o Buda bebê deu 7 passos no rumo sul, no rumo oeste e no rumo norte, sempre aparecendo 7 flores de lótus a cada movimento. Depois disso, o futuro Buda abaixou a mão direita para a terra, ergueu a esquerda para o céu, dizendo: nada neste mundo me será superior. Ou seja, isso ele faz no centro, né? Ali ele se diz então que ele compreende, que ele tem a compreensão de toda a manifestação. A oferenda das 4 taças, né? Nesse também ainda sobre dessa lenda, né, da vida de Buda, talvez uma lenda, né? Nesse episódio que ocorre depois, esse episódio da oferenda das 4 taças, que ocorre depois da grande noite da iluminação, veem-se os 4 reis dos pontos cardeais vindo render homenagem ao Buda. Cada um deles reivindica o privilégio de oferecer ao mestre uma taça de alimento. Mas ele, cheio de amizade por todos, recebe as 4 taças e, demonstrando seu poder superior, transforma-as numa só. Novamente aquele simbolismo, né? Os pontos cardeais se juntam e se unificam no centro, em algo maior, né? Em algo capaz de abarcar, de compreender tudo. Mudando agora novamente, né? A cruz mudando de aspecto da nossa exploração do simbolismo da cruz. A cruz e o corpo humano. Bastante fácil de perceber, né, que há uma relação direta, né? Aqui o homem vitruviano, né, de Da Vinci. É muito fácil perceber, né? Aí nós temos aí o círculo, nós temos o quadrado, nós temos a cruz, tudo simbolizado, né? E fiquem atentos a esse local onde se dá o cruzamento da linha formada pelos braços com a linha formada pelo corpo em si, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco disso. Aqui também voltará um pouco mais detalhado daqui a pouco, mas isso aqui, se não me engano, é um esboço, né, do que seria a planta da catedral, se não me engano, de Chartres, né? E é possível verificar aí o corpo humano, também a relação também já estabelecendo uma linha de pesquisa, uma linha de correspondência. A mesma coisa, né? Aqui que seria o mapa, o esboço, né? Ali os braços estavam alongados. A cruz e a mandala. Mandala deriva do sânscrito e significa círculo ou completude. Eu disse que eu falaria sobre o quadrado. O círculo, né? Ele é aquilo que sempre volta ao ponto inicial e faz novamente o percurso, né? É o infinito, é o eterno, né? É o que sempre retorna, é o que está sempre voltando ao seu início. É a cobra que morde o próprio rabo do emblema da Sociedade Teosófica, o Uroboros. E
isso significa completude. O quadrado, por outro lado, significa o mundo material. Nós podemos pensar que o círculo é capaz de girar infinitamente, numa superfície plana talvez, né, sem resistência, ele vai infinitamente. Mas o quadrado você não gira isso, ele vai estabilizar, ele vai parar. Da mesma forma que a matéria é estável, é parada, ela resiste ao movimento, né? Aqui a mandala, né, com o círculo, o eterno, por fora, no centro, o quadrado, né? Eu não sou estudioso de mandalas, né? Aqui é uma rápida explanação, né? Observem que o quadrado tem as 4 cruzes em T, o tal, um tipo de cruz, né, que não tem o braço superior, né, como portas nas laterais, né, nos seus lados, né, do quadrado. E o centro sugere algo que se eleva, né, dá a impressão, né, se nós fôssemos ver isso aí em 3D, de que nós veríamos ali elevado, aquele centro, né. Então essa ideia do alto também, do que busca o alto, é importante, como nós veremos daqui a pouco. Aí estaria representado todo o universo, né, com os céus, os infernos, né, tudo estaria aí. Então aí nós temos o eterno e dentro do eterno, dentro do infinito, o finito. A cruz e o templo. Borobudur. Borobudur é um templo budista situado na ilha de Java, na Indonésia, e é constituído por 9 plataformas superpostas, 6 quadradas e 3 circulares, novamente os mesmos símbolos, sobre as quais se ergue uma abóbada central. Então aqui uma fotografia aérea de Borobudur, né? Então vejam, né, as plataformas quadradas ou retangulares aí, né, a circular ou ovalada também ali, né? E aqui sim buscando o alto, né? Como nós dissemos que aquela mandala talvez estivesse também buscando o alto, né? Aqui a planta, né, de Borobudur, né? Aqui está quadrado, lá a foto sugeria algo retangular, mas seria Borobudur isso aqui. Observem a semelhança, né, com a mandala, né? E Borobudur, como nós vimos aqui, é budista também, desculpem. E aí vem Angkor, né? Angkor, né, esse templo magnífico, o maior templo religioso do mundo, e fantástico. Então aqui a gente já pode perceber, né, que temos também o quadrado, que temos 4 entradas laterais, né, isso tudo já é visível aqui. Cada aspecto arquitetônico do templo possui seu simbolismo religioso. O fosso de 200 metros, que ainda não apareceu, de 200 metros de largura, que cerca o templo, representa os oceanos que cercam o cosmo. As 5 torres do templo representam o Monte Meru, a montanha mítica hindu, da qual nós falaremos daqui a pouco. E lembrem, as 5 torres me lembra principalmente, né, lembra muita coisa que nós falamos, mas lembra principalmente Brahma, né? E aqui uma correspondência de budismo com hinduísmo, né? Então, as 5 torres, né, mas lembra de qualquer forma, lembra a figura de Brahma, né, com os 4 reis, né, dos pontos cardeais e a figura central. Aqui então uma foto horizontal, né, de Borobudur, com uma imagem desse fosso que cerca o templo, né? Existem dados muito curiosos, muito impactantes sobre isso aqui. É interessante ler, né? A gente não tem como entrar aqui. Continuando com a cruz e os templos, né, as catedrais góticas. Então aqui eu acho que é Chartres, né, realmente aqui está a planta, é uma planta simples de Chartres, né, lembrando a cruz e o corpo humano, né. Aqui aquela imagem que eu já projetei, né, e aqui esse detalhe, né, que as torres ogivais em formato de agulhas finas, elas buscam o alto. Da mesma forma que ali em Borobudur a gente tinha uma torre central, aqui elas não são centrais, mas estão buscando o alto, elas se elevam em direção aos céus, como se buscassem o sagrado. E há uma viagem que é feita por quem entra em uma catedral.
Pensemos aqui no... Vou voltar mais uma. Pensemos aqui, né, no altar principal situado lá na parte superior, a porta de entrada aqui na parte inferior dessa catedral. Essas catedrais, elas foram construídas, e isso talvez não seja observado hoje, mas elas foram construídas com a sua porta de entrada principal, não as das naves laterais, mas essa porta de entrada principal voltada para o poente, para onde o sol se põe. O altar, a parte da frente, está voltada para o leste, para o nascente, para o oriente, para o lugar de onde vem a luz, né? Então, quem entra em uma catedral dessas, caminha das trevas para a luz, né? Isso é um simbolismo muito bonito e muito importante. Quem fez estava copiando Deus, que nos colocou, vamos usar essa linguagem que todos entendem mais facilmente, né? Copiando Deus, que nos fez para que nós caminhássemos das trevas para a luz, né? E ali no centro, onde se cruza o corpo principal com as laterais, com a horizontal da catedral, da planta da catedral, né, nós temos um labirinto, né, ou labirintos, né? E eu disse para prestarem atenção no ponto central entre os braços do ser humano e o tronco propriamente, o corpo propriamente, né? O que é que nós temos ali? Nós temos uma proximidade com o coração físico. E é dito que nesse local é a sede do nosso espírito, é o local onde o espírito reside em nós, aqui mais no centro, né? Mas o coração em si simboliza também as emoções, a nossa capacidade de amar. Então, para caminhar das trevas à luz, o homem tem que passar por esse labirinto do coração. Tem que desenvolver em si a capacidade do amor, né? O poder do amor, o atributo do amor, e do amor mais sublime. Só assim se chega à luz. Então vejam que, embora esteja falando muito rapidamente, espero que esteja conseguindo passar para vocês essas coisas que eu acho muito bonitas e muito importantes. Um outro labirinto, né? E agora vamos falar dos claustros, né? Trazer alguns. O claustro, né, os mosteiros, os conventos, né, é construído conforme o modelo da Jerusalém Celeste, como aquele modelo que nós já mostramos. No encontro das alamedas há sempre um poço, uma árvore, uma fonte ou uma coluna que marca o centro desse microcosmos. O claustro é também um símbolo do universo, os claustros tradicionais. Na atualidade eu não sei como isso está sendo feito, né? Mas os claustros tradicionais simbolizam o universo, estão ligados a essa tradição, ou muitos deles, né? Nesse ponto central passa o eixo do mundo, o lugar onde se pode ter acesso aos domínios inferiores ou celestiais. O centro, o nosso coração, onde nós podemos desenvolver esse amor que nos leva aos mundos superiores, né? Mas que também pode nos levar para baixo, se esse amor for negligenciado em níveis extremos, né? E aqui alguns claustros, né? O Mosteiro dos Jerônimos, fantástico, né? Em Lisboa, vejam aí, né? Tem as alamedas que se cruzam no centro. Não sei se já teve alguma construção vertical aí, mas pelo menos, de qualquer forma, o centro está marcado. Um mosteiro da Ordem dos Jesuítas, né? Ali tem alguma coisa, que pode ter uma imagem, né? Uma estátua, mas ali poderia haver água, alguma coisa, talvez uma fonte ali, não sei, né? E um mosteiro medieval da Ordem dos Beneditinos, que sugere ter um chafariz ali, né? Onde jorra a água da vida, talvez. Onde jorra o amor, onde jorra a sabedoria, né? Eu acho isso belíssimo. A cidade ideal na Índia. Na Índia, a cidade ideal está construída segundo um plano quadrangular. É dividida por um caminho no sentido leste-oeste, a via real ou Rajapata.
e por uma estrada no sentido norte-sul, a Via Larga ou Mahakalapata. De acordo com obras sapienciais, datadas provavelmente do século V ou VI, os arquitetos encarregados de fazer da cidade cercada pela estrada da Boa Sorte, havia uma estrada cercando essa cruz, né, formada pelas duas vias que nós vimos antes, né? Então, os encarregados de fazer a cidade cercada pela estrada da Boa Sorte, a Mangala Viti, uma imagem do universo. Eles deveriam fazer ali uma imagem do universo. No Extremo Oriente, encontramos o mesmo esquema autóctone ou emprestado da Índia, ou seja, surgiu ali ou copiaram da Índia, né? Ele é encontrado também tanto em Hue e Tanglong, no Vietnã, quanto em Pequim e Angkor. Agora o Monte Meru, ou Meru, que eu disse que nós falaríamos dele também, né? E diz o seguinte, o texto, o livro, A Cruz Universal, diz o seguinte: no centro do mundo se encontra a montanha mítica, o Sumero, né? Mesma coisa. Tem a forma de uma pirâmide de 4 lados. Em seus flancos residem os 4 grandes reis e seus assistentes. Já não é novidade, né, gente? No pico da montanha repousa a cidade dos deuses, sobre a qual reina Indra. Sobre a cidade, cada vez mais etéreos, estendem-se os céus do mundo do desejo, depois o mundo da forma, onde mora Buda, e finalmente as planícies sutis do mundo do sem forma. Vejam que o Buda não foi para o mundo do sem forma, ele disse que só sairia do nosso processo evolutivo quando todos os seres fossem libertos do sofrimento. Então ele não foi para onde ele poderia ir. O Monte Sumeru, é rodeado por um círculo de montanhas e oceanos que prolongam os 4 continentes no sentido das 4 direções fundamentais. Os continentes têm a forma de um quadrado, de um círculo, de um semicírculo e de um triângulo, e são flanqueados por ilhas. Entre eles se sediam os 4 grandes oceanos, e um grande círculo montanhoso forma o limite do mundo. Novamente, limitado por um círculo, igual a mandala. A Terra descansa finalmente sobre vários andares de regiões inferiores, residências dos seres infernais, né? Não temos muita sorte, né? E aqui seria, então, o esquema do Monte Monte Meru. Não sei muito explicar para vocês, mas trouxe. E aqui uma estátua, né? Uma estátua desse monte, né? A Cruz dos Evangelistas, já caminhamos para o final. A Cruz dos Evangelistas, e aqui Ezequiel 1:10. E no meio eu vi a semelhança de 4 seres vivos, e eis qual era seu aspecto. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, e cada um tinha 4 asas. E eis quais eram a semelhança de seus rostos: um rosto de homem adiante, um rosto de leão à direita, em todos os 4, um rosto de touro. Um rosto de leão à direita em todos os 4, um rosto de touro à esquerda em todos os 4, e um rosto de águia em todos os 4. Então, ou seja, cada um tinha 4 rostos de animais. À frente do trono estende-se como que um mar, isso aqui acho que é do Apocalipse. À frente do trono estende-se como que um mar transparente como cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 seres vivos cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser é como um leão, o segundo ser é como um touro jovem, o terceiro ser tem a face de homem, o quarto ser é como uma águia em pleno voo. Esses 4 seres têm cada um 6 asas consteladas de olhos em todo o seu redor e por dentro. E dia e noite, sem parar, clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. Apocalipse 4, 6, 8.
A cruz dos ideogramas chineses. Eu disse que eu voltaria à China, né? Então está aqui. A cruz como tal desempenha papel importantíssimo na China, pois aparece na série de chaves, ou seja, no conjunto de signos fundamentais com os quais se compõem todos os ideogramas chineses. A cruz está na base de todos os ideogramas, então. Como chave da escrita, a cruz ocupa a 24ª posição e é utilizada como o número 10, que se pronuncia Che ou Que, não sei como, Che para nós, né? Esse ideograma é interessante, pois resulta da divisão por meio de uma linha vertical de uma linha horizontal, que é a primeira de todas as chaves, ou seja, a cruz é a primeira das chaves. Usada como número 1 e simbolizando a unidade. Embora para nós ela simbolize a separatividade, né? Aqui ela é a unidade. Uma outra concepção, talvez. A cruz como ideograma significa, portanto, 10 e tudo quanto se relaciona com esse número. Por derivação, lá na tradição chinesa, pode exprimir plenitude, já que a cruz é a unidade, então é também a plenitude, uma totalidade, devendo então, segundo o contexto, traduzir-se por tudo ou todos. Por isso, pode-se lhe dar também o sentido de grande número ou multidão. Eu não trouxe aqui a citação, mas no texto diz que quando, não sei se isso é assim até hoje, é que quando os chineses querem se referir a algo muito grande, a uma totalidade, eles dizem as 10.000 coisas. Então aqui, eu vou ler um textinho aqui agora. O texto diz que colocando-se um traço, que eu acredito ser horizontal, sob o ideograma 10, como se fosse um suporte ou pedestal, tem-se o caráter Tu, 32ª chave do alfabeto chinês, que designa a Terra, aquela que sustenta todas as coisas. Se a esse novo ideograma acrescentarmos um traço horizontal superior, como se fosse preciso cobrir e proteger a Terra, tudo que ela contém, obteremos o signo Wang, que designa o rei ou o imperador, aquele que protege o seu país, né? Então, é bastante rica essa visão da China, né, nos ideogramas chineses, né? Agora, alguns símbolos, rapidamente, alguns símbolos que guardam semelhanças com a cruz. Essa é uma cruz, né? A cruz ansata dos egípcios, né? O T é um tal, né? Uma cruz, a cruz tal, né? Apenas sem o prolongamento superior da vertical. E na cruz ansata temos também o círculo, né? Associado. A suástica, né? A suástica, ela aparece nas tradições, né? Das duas formas. Essa suástica da direita, ela é a suástica nazista, que foi usada pelos nazistas, né? A suástica é uma cruz em movimento, uma cruz giratória. Essa suástica da esquerda, aliás, da direita, ela gira no sentido anti-horário, como se o vento batesse ali e a haste dobrasse para a direita, porque está sendo empurrada para a esquerda. E essa suástica foi utilizada aí pelo nazismo. E a outra gira no sentido horário. Há uma associação feita por muitos, né, embora algumas tradições usem indistintamente a suástica, mas há uma interpretação de que a suástica da esquerda, ela é a suástica, digamos, da luz, da evolução, e a outra, que não é favorável à evolução. Aqui, nós temos também a ideia do movimento giratório, né, e nós temos o que eu quis trazer com esse símbolo, que aparentemente tem pouco a ver com a cruz, é que aqui também nós temos os dois princípios se juntando, se misturando, ainda separados, o branco e o preto, o espírito e a matéria, mas um trazendo dentro de si a raiz do outro. Aqui também esquadro e compasso, né? Esse esquadro pode ter lados acrescentados e se transformar em um quadrado, a matéria, e o triângulo pode ter um lado acrescentado embaixo e se transformar em um triângulo. O compasso ter um lado acrescentado embaixo e ser transformado em um triângulo, a tríade, o espírito. A espada é uma cruz,
Mas a espada tem a peculiaridade de significar também o que separa. Desse modo, ela simboliza também a mente, porque a mente separa para compreender. Já que ela não pode compreender o todo, ela corta e separa para compreender as partes. Uma outra espada, a mesma coisa, isso é o símbolo, a estrela de Davi, o selo de Salomão, o triângulo marrom apontando para baixo como sendo a matéria, e o triângulo azul apontando para o alto como sendo o espírito, uma outra imagem, e terminamos nossa apresentação. Espero que eu tenha conseguido introduzir esse assunto para vocês, e quem tiver interesse em uma pesquisa mais aprofundada, vá atrás, porque é interessante, muito interessante, traz muitos insights, muitas ideias boas. Obrigado a vocês.